Hoje eu vou contar para vocês a verdadeira história do faroeste caboclo que teve na nossa república. Um senador entrou armado dentro do Senado Federal e atirou em um colega de trabalho. Esse cara foi pai de um dos presidentes mais polêmicos que já existiu no Brasil. Mas para você entender essa história, nós temos que voltar um pouco no tempo, lá para 1963, lá para o estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro. O estado de Alagoas vivia uma época de coronelismo, onde algumas famílias poderosas dividiam o estado e decidiam quem mandava mais. De um lado, a família de Silvestre Péricles de Góes, e do outro lado, a família de Arnon de Melo. Arnon de Melo nasceu no estado de Alagoas e viveu em Maceió até os 19 anos. Logo depois ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde se formou como jornalista e trabalhou no jornal A Vanguarda. Arnon de Melo iniciou sua carreira política pelo UDN, União Democrática Nacional, e logo depois ele foi eleito como suplente de deputado federal. E depois foi eleito como governador do estado de Alagoas em 1950. Na época havia um jornal que fazia oposição ao governador Arnon de Melo, a Gazeta de Alagoas, que logo depois foi comprada pelo mesmo governador, Arnon de Melo. O seu antecessor era Silvestre Péricles de Góes. Ele era conhecido como governador rápido no gatilho. Ele foi político, ex-militar e governador pelo estado de Alagoas, antes de Arnon de Melo. Ele deixava claro quem eram os seus inimigos, o UDN. Ele classificava o UDN como os comunistas. Ao saber que Arnon de Melo foi eleito pelo UDN, ele se recusou a passar o poder. Ele falava: agora Alagoas será comandado pelos comunistas, ratos e vagabundos. Dizem que Silvestre se recusou a passar o poder para Arnon de Melo, mas depois ele passou o Palácio dos Martírios para Arnon de Melo, cheio de fezes humanas e esterco de cavalos. Mas aí já dava para você perceber que já havia uma desavença, uma treta entre os dois governadores, Arnon de Melo e Silvestre Péricles de Góes. Em 1962, Silvestre foi eleito como senador, junto com seu maior rival, Arnon de Melo. Uma das frases mais marcantes de Silvestre foi: bom, Alagoas escolheu Arnon como senador, então Arnon de Melo será senador. Mas eu não vou permitir que ele use a tribuna para despejar o seu veneno. Eu vou encher ele de bala. A ameaça de Silvestre chegou até Arnon de Melo, que pediu a opinião de um colega de trabalho que o aconselhou: você só tem uma alternativa, Arnon. Ou você usa a tribuna e fala, ou você renuncia ao seu mandato. Silvestre nunca faz ameaça em vão. No dia 4 de dezembro de 1963, Arnon resolve utilizar a tribuna. O dia do tiroteio. No dia anterior ao tiroteio, o presidente do Senado, Moura de Andrade, recebeu a visita do senador José Cairala, que se despedia do Senado. Ele ocupava a vaga como senador interino. No dia do tiroteio, como era o seu último dia no Senado, ele levou sua esposa, sua mãe e seu filho, que ainda não conheciam o Senado Federal. Ele pediu ao presidente do Senado que deixasse sua família sentar na primeira fileira de cadeiras, pois ele queria que a sua família guardasse uma boa lembrança da época que ele era senador. Ele disse: é que meu filho ganhou uma máquina Kodak, dessas que já vem com flash, e eu quero que ele tire uma foto minha bem bonita, sentado no plenário. E claro, o presidente não podia recusar o pedido do nobre senador. Primeiro haver escrito ao senhor senador Arnon de Melo. Antes de dar a palavra à sua excelência, a presidência precisa declarar que manterá a ordem e o respeito indispensáveis no Senado nos limites máximos de sua força. Que se porventura entre assistência nos corredores desta casa alguém perturbar a ordem, será posto imediatamente em custódia, se desatendidas as advertências da mesa. E se houver qualquer delito,
Será imediatamente aberto um inquérito e promovida a responsabilidade, inclusive com a lavratura do auto de flagrante indispensável e entregue às autoridades competentes. Senhor senador Arnon de Mello tem a palavra. Senhor presidente, permita Vossa Excelência que eu faça o meu discurso ao longo da direção do senhor senador Silvestre Félix de Góes Monteiro, que ameaçou-me de me matar hoje, ao começar hoje o meu discurso. Após o tiroteio, a mesa diretora pediu que os funcionários doassem sangue para o senador ferido. E o senador Cairala faleceu por volta das 8 horas da noite. Após a tragédia, os 2 senadores foram presos em flagrante. Seguindo a Carta Magna da época, os senadores, por pressão popular, votaram pela prisão dos 2 atiradores. 5 meses depois, o Tribunal de Júri de Brasília julgaram o caso inocente e inocentaram os 2 parlamentares. Mesmo presos, os 2 parlamentares não largavam as suas armas, intimidando os funcionários que faziam a segurança da prisão. E os funcionários evitavam a qualquer custo a cela dos 2 parlamentares. Silvestre faleceu em 1972, aos 76 anos, em casa de morte natural. Arnon de Mello faleceu em 1983. Arnon de Mello não conseguiu ver a maior glória de sua família. O seu filho caçula, Fernando Collor de Mello, foi eleito presidente da República, o primeiro presidente a ser eleito democraticamente após o regime militar.